Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Papo Previdenciário. Toda sexta-feira, se você não sabe, a gente está por aqui pegando as suas dúvidas, as suas dificuldades e trazendo aqui no Papo Previdenciário para te ajudar, né? Esclarecer todas as suas dúvidas. Se quer participar, que a gente responde a sua dúvida, deixa aqui, você vai aparecer no canal, a gente vai bater um papo e ainda vai ter sua dúvida esclarecida gratuitamente. Olha que legal, tá? Vamos lá, a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Herbert Higino. Ele pergunta o seguinte, olha só. Eu tenho uma perícia agendada para o dia 1º de novembro. Já foi dia 1º, né? Mas ainda estou sem laudos e exames médicos. Posso remarcar? Herbert, eu já te respondi isso aqui, né, lá nos comentários, mas trouxe aqui o seu comentário porque tem muita dúvida a respeito disso. Pessoal, pode sim, viu? Se você não sabe, você pode ligar no 135 e fazer a remarcação da sua perícia. Não ache que deixe passar a perícia, porque depois que você passou a perícia, você consegue marcar só 30 dias depois. Então, se você está nessa situação aqui do Herbert, faça o seguinte. Ligue no 135 e faça a prorrogação da sua perícia médica, faça a remarcação até você ter a documentação médica certinho para levar no INSS. Se você não fizer isso, deixar a perícia passar, você vai levar 30 dias para conseguir marcar uma nova e ainda vai perder essa data de entrada do requerimento. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Pode prorrogar a perícia? Pode. Liga no 135 e pede a prorrogação. Perfeito? Vamos lá para a próxima dúvida que a gente tem aqui. Bom dia, gostaria de saber quanto tempo para ser marcada a perícia judicial. O advogado que pede ou é o juiz? Quem perguntou para a gente é o Nelson da Silva. Nelson, olha, depende muito da secretaria e não depende do advogado. Eu vou te explicar por que isso. Tem, por exemplo, vamos imaginar que você vai entrar no juizado especial federal, né? Há juízes que já têm uma organização dentro da secretaria excelente. Então, ou seja, já distribuiu a ação, ela já preencheu todos os requisitos, eles já vão determinar agendamento de perícia, já vai pegar o dossiê do INSS e já vai marcar a perícia assim automaticamente, muito mais rápido. Mas tem secretarias de juizados, de juízes que coordenam isso daí, que acaba demorando, e aí você entra com o processo, e aí vai para uma análise, aí o juiz tem que dar um despacho para falar, marque-se a perícia, e aí até chegar na secretaria de novo, a secretaria fazer essa marcação dessa perícia, verificar a agenda. Então, ou seja, depende muito, não tem uma data certa para saber quando vai ser marcada a sua perícia no processo judicial, é muito relativo, vai depender muito mais da organização daquela secretaria em si, dos trâmites daquela secretaria que o seu processo caiu, né, que ele foi distribuído, do que qualquer outra coisa, tá? Outro ponto também que pode atrasar, quando o advogado entra com a petição errada, tem muita irregularidade na petição e aí a secretaria tem que ficar notificando o advogado, tá faltando um comprovante de endereço, o endereço está errado na inicial, olha, faltou se apresentar esses documentos. Então, é dos dois lados, mas na grande maioria dos casos vai depender da organização daquela secretaria, daquele trâmite todo que tem burocraticamente ali dentro do juizado ou da justiça comum, né, do fórum, para sua perícia sair rápido ou não, tá bom? Veja com o seu advogado, porque normalmente a gente tem uma noção certinha das secretarias que são mais organizadas ou não, que ele vai conseguir te alinhar direitinho, perfeito? Vamos lá para a próxima pergunta, é do Rogério Rubia. Ele pergunta o seguinte: bom dia, doutor. E quanto aos cálculos de valores após a reforma, desconta os 20% das menores contribuições? Tem advogado que fala que a partir da reforma soma 100% de todos os salários a partir de 94. Olha, Rogério, isso aqui você deve estar perguntando na aposentadoria da pessoa com deficiência. Na aposentadoria da pessoa com deficiência, na emenda constitucional, ela tem 2 artigos falando sobre essas regras de cálculo. Tem o artigo 22, falando que a regra de cálculo da aposentadoria das pessoas com deficiência vai seguir a Lei Complementar 142 de 2023, né? Com os ditames trazidos, aí a Lei Complementar remete a você lá na Lei 8.213 de 91, no artigo 29. Eu já falei desse tema, é um tema importantíssimo, dá uma olhada lá na playlist que você vai entender. E tem o artigo 26, que fala que os benefícios vão ser concedidos em 100% da média contributiva. Na nossa visão, né, nós entendemos que tem diferenciação, porque se o legislador quisesse unificar tudo, ou seja, se o legislador quisesse que todos os benefícios fossem considerados 100% de todo o período contributivo, ele não teria feito essa ressalva com relação à aposentadoria das pessoas com deficiência. Não faz sentido constar isso na Constituição se ele quisesse unificar tudo, né? Então não faz sentido ter essa diferenciação de salários de contribuição, tá? Se ele quisesse unificar todas essas situações. É uma tese importantíssima, séria. A gente está levando isso para o judiciário em algumas situações
e com certeza o judiciário que vai ter que ajustar isso daí. Mas na nossa interpretação aqui não faria sentido o legislador colocar essa regra diferenciada referente a essa sistemática de cálculo das pessoas com deficiência se ele quisesse unificar tudo. Ele simplesmente não colocaria e deixaria num parágrafo só, lá no caso do artigo 26. Perfeito? Vamos lá para a próxima pergunta que eu tenho aqui, é do Raimundo Maria. Ele pergunta o seguinte: quero saber como incluir o período de auxílio-doença no pedido de aposentadoria por idade. Raimundo, o INSS tem portaria própria para isso. Olha que maravilha, né? Então isso você precisava fazer até um certo tempo atrás, né, de forma judicial. Você não conseguiria, né, se não fosse na via administrativa. Agora o INSS tem portaria própria, onde ele consegue sim, né, de acordo com a ação direta de inconstitucionalidade que já foi considerado, ele abriu uma portaria, tem uma ação civil pública que correu a respeito disso, e o INSS abriu a portaria para fazer toda essa inclusão do auxílio doença aí nas aposentadorias, inclusive na aposentadoria por idade. Como é um tema mais complexo, eu vou trazer isso em vídeo mais detalhado para vocês aprenderem a portaria, aprender a documentação, mas pode entrar com seu pedido de aposentadoria por idade, que o INSS vai fazer essa inclusão desse auxílio doença aí que você tem de forma administrativa. Ponto importante aqui, se você ganhou o seu processo no âmbito judicial, os cálculos foram feitos no âmbito judicial, é importantíssimo você ir lá no processo judicial, baixar todas as cópias, sentenças, cálculos e tudo mais, e quando for fazer seu pedido administrativo lá no INSS de aposentadoria, apresentar todos esses valores para o INSS, para ele fazer a inclusão um a um deles, porque se não foi na via administrativa, o INSS não vai pegar esses períodos que você recebeu no processo judicial, ele vai lançar tudo como valor de salário mínimo, depois você tem que fazer revisão e tudo mais. Então vai pedir aposentadoria por idade, teve processo judicial referente ao auxílio-doença, pega toda essa documentação judicial, leva para o administrativo para eles terem ciência e aí fazer a inclusão de forma devida. Perfeito? Pessoal, vem com a gente que na próxima semana tem vídeo novo. Até lá! Tchau!